sentimento, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Em 1979, o general João Batista Figueiredo tomou posse prometendo a volta da democracia. Em agosto, foi promulgada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno de todos os acusados de crimes políticos no regime militar. O projeto de reabertura seguiu nos anos seguintes, com as eleições indiretas e a nova Constituição. Mas naquela época, a gente fazia as emendas com assinatura, né? Então, tudo aquilo também que está na Constituição é fruto de muita luta, desde 1986, que foi o processo que nasceu. A nossa Constituição, de 1988, no dia 5 de dezembro. Apesar do clima e das propostas de reabertura, o monitoramento e a vigilância continuou sobre os apontados como inimigos do regime. Este documento do Serviço Nacional de Informações, de 1984, aponta membros de entidades religiosas favoráveis às eleições indiretas. Entre os citados em Divinópolis, Padre Pedrosa, Frei Leonardo, Padre Ordones e Pastor Divino. Mas a partir de 74, com a abertura política e com o desmanche dos aparatos repressivos, né, o Serviço Nacional de Informações e o Sistema Nacional de Informações ficou assustado com aquilo. Porque eles começaram a perceber que o serviço poderia ser desmontado. Então, eles começaram a criar narrativas de que ainda havia um perigo muito grande comunista no país, né, para que dessa forma ele não fosse, o órgão de vigilância não fosse desmontado. O nome de Aristide Salgado aparece em documentos como este de 1982, que o coloca como simpatizante do PCdoB. No mesmo ano, outro documento afirma que um show realizado na cidade teria recebido financiamento do então candidato à prefeitura. Em 1984, já como prefeito de Divinópolis, ele é acusado de defender a utilização de armas na intenção de derrubar o governo. Absolutamente não. Não senti nenhuma. Meu grupo todo trabalhou comigo, pessoas que pensavam como eu. Mas como nós estávamos iniciando, né, a volta ao regime democrático, eu procurei contribuir também, fazendo o máximo possível para poder fazer a distensão político com relação a esse regime militar ditatorial. E assim como esse documento, tem outros também que mostram a presença dele, por exemplo, na União das Mulheres, nos ciclos de estudos que eu já citei também. Então, o nome dele, mesmo enquanto prefeito, continuou presente nos documentos. Inclusive, algo que é uma hipótese minha também, porque a União das Mulheres ela já existia antes, só que não era formalizada. E ela foi formalizada em 83, justo no ano que ele tomou posse. Então, eu acredito que muitos desses movimentos, eles ganharam força na cidade aí no finalzinho da ditadura, né, nesses 3 anos finais, justamente devido à eleição dele. Em 1983, quando a Lei da Anistia já havia sido promulgada e o AI-5 já não estava mais em vigor, o jornal A Semana, sob a responsabilidade dos franciscanos, produziu uma série de reportagens e cobranças sobre um caso acontecido no ano anterior. 3 jovens que haviam sido presos com drogas, mas em ocasiões diferentes, simplesmente desapareceram, depois de prestar depoimento na delegacia de Divinópolis. Jorge Amaro, Adilson Meira e Gilberto Campos eram trabalhadores rurais e foram presos por uso de drogas. Durante 3 anos, o jornal publicou em sua capa a cobrança por respostas sobre o desaparecimento. O que a gente percebeu é que talvez esses jovens não tenham sido presos juntos, mas eles foram todos levados para a delegacia de Divinópolis. Inclusive tinha um 4º rapaz que também foi preso nessa época. E sem passar pelo devido julgamento, esses jovens desapareceram. Senhor cidadão, me diga por quê, você anda tão triste, não pode ter nenhum amigo, Senhor cidadão. O golpe militar de 1º de abril de 1964 completa 60 anos. Mas faz parte de um passado que se insiste em se fazer presente no Brasil atual.
O objetivo de produções como esta é resgatar a dignidade das vítimas, expor as violações dos culpados e marcar na memória coletiva que o terror do estado de exceção esteve muito perto de nós. Houve mortes, ainda há desaparecidos. E a Organização das Nações Unidas promove há anos uma campanha com o objetivo de incentivar países como histórico autoritário a falar sobre o seu passado. É lembrar para não repetir. E a gente não vai comemorar os 60 anos. Nós vamos fazer a denúncia, certo? Que tem pessoas que falam o seguinte: eu quero regime militar, né? Quer o regime militar? Não sabe que, Vitor, se tinha 3 ou 4 ou 5 pessoas, que eu já passei por isso, certo? Se a gente estava na rua rindo, fazendo as coisas, chegava a polícia. Nós devemos a eles isso, não deixar que a história seja esquecida para que ela não seja reescrita. É esse que eu acho que deve ser o nosso compromisso e é o que nos preocupa. Nós estivemos muito próximos, na minha análise, de reviver tudo isso. E ainda bem que tivemos a consciência de retomar um caminho que pode não ser o melhor, mas é o caminho da democracia, o caminho da liberdade, nos permite estar aqui conversando, falando abertamente a respeito de uma questão como essa. Então, mais do que nunca, assim, numa época em que tem rede social e postando fake news, informações assim totalmente erradas da ditadura, é importante a gente rememorar, a gente relembrar, para que isso não se repita. Então, por isso que trabalhos como esse, projetos como esses que a gente tem feito, são importantes para levar para a população essa conscientização mesmo. Então, existem pessoas que talvez por não terem visto acontecer algumas coisas, acreditam que a ditadura não aconteceu. Então, o que a gente quer, né, com esse tema é levar informação para essas pessoas, mostrar que ela aconteceu e aconteceu inclusive próximo de nós, para que eventos como esse não aconteçam e para a democracia que a gente tem, mesmo que essa democracia precise, né, sempre melhorar, estar sempre mantida, né? Então a tentativa é isso, não esquecer e manter a nossa democracia através da reflexão sobre esse período ditatorial que a gente teve. Senhor, cidadão, eu quero saber, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição.